então vamos falar destes 100 milhões de pessoas que, tal como nós, procuram um lugar ao qual chamar casa. Mais de 100 milhões de pessoas são forçadas a sair das suas casas. Foi aquilo que acabámos de ouvir. Por causa de conflitos, por causa da guerra, por causa da fome. Existem hoje 134 conflitos ativos em todo o mundo. O ano passado, mais de 200 mil pessoas perderam a vida. É por isso que estas pessoas partem, famílias destroçadas, pessoas sozinhas, em busca de um sonho. A Guiné-Conakry é também um destes sítios no mundo onde se vive tensão e foi aí que nasceu o nosso querido Boy, que temos hoje aqui o prazer de ter connosco, que é uma pessoa extraordinária que vai partilhar a sua história. Boy, fala-nos de ti, como é que foi nascer na Guiné? Antes de mais, muito obrigado. Meu nome é Boy Diallo, eu sou da Guiné-Conakry. Não falo fluentemente português porque, claro, que quando falo, notas logo o sotaque francês. Fala lindamente. Uma salva de palmas para o Boy. Obrigado. Eu sou o Boy, nasci, como já disseram, em 2001 na Guiné-Conakry, sou o mais velho de 3 irmãos. Tive uma infância muito feliz e tive um percurso escolar, como todas as outras crianças, até aos 16 anos. E sempre vivi com os meus pais e com os meus 2 irmãos mais novos. E não vou entrar muito durante essa fase da vida, porque isso também dava uma outra história. Mas eu só vou contar aqui os momentos mais marcantes daquela fase de vida. Lembro-me apenas que o meu pai nos levava sempre ao pé do mar, e onde supostamente tudo era calmo, onde as crianças podem brincar. E ele explicava tudo aquilo que eu fazia na altura com ele. Ele me explicava tudo isso com muita tranquilidade e com muita inspiração. Hoje em dia guardo tudo isto, esse momento na minha memória, aquele sentimento que ele me fazia sentir em mim. Durante esse tempo, os meus pais sempre acreditaram em mim e disseram que era uma pessoa capaz de alcançar os meus objetivos de vida, tendo em conta da situação do país onde eu nasci. Na Guiné-Conakry há muitas diversidades culturais, há muitas etnias, mas sempre eles acreditavam essa mudança. Os meus pais sempre ensinaram-me a fé de acreditar, a fé da esperança e, sobretudo, a fé de lutar para concretizar os meus objetivos. E, na altura, a Guiné-Conakry vivia-se com situações políticas muito complicadas e havia diariamente manifestações. E cada vez que eu abria a minha janela, eu via essas cenas que estão a aparecer aqui nas imagens. Essas imagens são as imagens que foram tiradas, que aconteceram mesmo em frente da minha rua. E não sei se conseguem imaginar viver com essa angústia de não saber que tudo poderia acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. Nós não poderemos sair de casa e não poderemos também ir à escola, porque se reparassem naquela imagem que está no meu lado esquerdo, foi um dia em que nós caminho das escolas e começaram logo as manifestações, tudo, as pessoas começaram a gritar, vão tudo para casa, já começaram novamente as manifestações, porque as polícias resolviam a situação atirando sobre a população. Bom, deixa-me só te fazer uma pergunta. Estas fotos foram tiradas por ti? Sim, essas fotos foram tiradas por mim e foram publicadas nas redes sociais e também no Facebook. Se pesquisarem, podem encontrar algumas fotos e ali no Facebook ou nas redes sociais. Sim. E foi nesse momento que tu sentiste que era preciso encontrar outro sítio, outro espaço? A tua família percebeu isso? Naquela altura vivia com os meus pais, mas em 2013 perdi uma das pessoas mais importantes na minha vida e naquela altura senti-me completamente desesperado e o meu futuro estava em risco. E não sei se conseguem imaginar perder uma pessoa que era aqui um pilar da minha vida, que me incentivava, que me dizia sempre, ok, o caminho é por aqui, eu estudo, se quiser ser essa pessoa que possa fazer parte da mudança que tu quer ver nesse mundo. E senti completamente desesperado, mas a minha mãe foi fundamental e acompanhou-me e conseguiu reacender essas luzes de esperança que já estavam quase apagadas em mim. E, na altura, em 2015, começaram seriamente as manifestações.
A minha mãe foi naquela altura que decidi abandonar a Guiné-Conakry e fomos para a Guiné-Bissau para que o seu filho pudesse continuar o seu estudo. Mas na Guiné-Bissau, a minha mãe não conseguiu ter essa tranquilidade e na altura, e lembro-me disso, ela sentou-se comigo e disse-me que teríamos de voltar novamente para a Guiné-Conakry. E nessa noite não consegui parar de pensar nessas palavras da minha mãe e disse para mim mesmo, eu tinha duas opções, continuar a viver com ela ou levantar-me e lutar para alcançar o meu objetivo, ter uma vida melhor e um dia ser presidente da Guiné-Conakry para melhorar a situação do país onde nasci. Obrigado. E foi esse sonho, foi esse propósito que te fez então partir nessa noite? Foi exatamente esse sonho que me ajudou a refletir também, porque eu queria ser esta pessoa, queria fazer a parte da mudança. E nessa noite tomei essa decisão muito difícil, que é abandonar tudo, cortar as minhas raízes, cortar essa lei que condenava a infância feliz que eu já fui. E tomei essa decisão de sair sem dizer nada a ninguém, da minha mãe e dos meus irmãos, e fui para o Senegal, onde permaneci 3 meses. Mas em Senegal eu não encontrei aquele sentido e propósito da vida que eu procurava. Fui para a Mauritânia e a Mauritânia tive a oportunidade de estudar, mas na escola corânica, sou muçulmano. E houve uma altura e percebi que esse ensinamento não ia ajudar-me para alcançar os meus objetivos e embarquei-me numa outra viagem muito difícil, mais de 20 pessoas, numa caminhonete de caça aberta e atravessar o deserto do Saara para chegar em Marrocos. Bom, deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque eu tenho a certeza que a maioria das pessoas que aqui estão nunca tiveram que atravessar o deserto, que atravessar tantos países para chegar a um lugar onde pudessem viver em segurança. Explica-nos o que é que podemos ver nestas imagens que estão agora a ser projetadas. Nestas imagens são pessoas que já passaram por esse processo, que foram obrigados mesmo a sair do seu país, que estavam a tentar fazer essa travessia. E durante essa viagem, cada um de nós tinha o direito de levar 5 litros de água por uma viagem que poderia durar 1 mês, 1 semana, 3 dias, depende da sorte que as pessoas tiveram. E também sabíamos que se alguém ficasse por fora, isso seria entregue a si mesmo e o motorista não pararia. A posição em que éramos sentados era horrível e foi uma viagem mesmo muito difícil. Durante a viagem, as pessoas que já tinham tentado fazer aquela travessia e não conseguiram, explicavam cada quilômetro, explicavam as histórias e diziam que, ok, a cada quilômetro que nós avançávamos e víamos ossos das pessoas que já tinham tentado fazer aquela travessia e não conseguiram. Não sei, hoje, quando lembro-me tudo isso, fez-me sentir extremamente pequeno e não sei se conseguem imaginar conviver com a morte e na sua frente. E eu ali e não tinha certeza se ia conseguir também atravessar o deserto até chegar em Marrocos. Mas, felizmente, chegamos tudo em Marrocos, sem salvo. Eu achei, ok, já acabou, porque o Marrocos é um dos países um pouco mais desenvolvidos do meu país. Eu achei ali que ia encontrar, voltar a estudar e para concretizar esse objetivo que eu tenho. Mas em Marrocos sofri bastante de discriminação, do racismo e passei por vários momentos de dificuldades. Mas nunca mais me esqueci do meu objetivo, que era voltar à escola e estudar e um dia fazer parte da mudança que eu quero ver no mundo. E durante todo esse tempo que eu vivi em Marrocos, um dia decidi, ok, tenho que seguir outro rumo, que era a única alternativa que eu tinha nessa altura, é arriscar novamente a minha vida e atravessar o mar para chegar à Europa. E fiz essa tentativa com mais de 48 pessoas e um bebê. Durante essa viagem morreu uma jovem que tinha por volta de 15 anos por ter caído dentro da água e não sabia nadar. E eu, na verdade, arrisquei porque não sabia nadar e foi muito difícil, foi uma viagem muito longa e muito dolorosa. E mais felizmente cruzamos com o barco da equipa de salvamento que salvavam as pessoas dentro do mar na altura e cheguei à Espanha e depois... Bom, vou-te só pedir uma coisa. Tu falaste aqui da travessia do deserto.
desta dificuldade, desta aridez, desta dor, e falaste da travessia do mar, onde acabaste por assistir à morte de uma jovem de 15 anos. Eu acho que nenhum de nós imagina aquilo que tu terás sentido e experimentado, mas também a força e se calhar o desejo de poder ser hoje também testemunha de que é possível e se calhar também de lembrar todos aqueles que ficaram para trás. Por isso eu se calhar até permitam-me que possa convidar que façamos aqui um minuto ou uns poucos segundos de silêncio, porque são tantas as pessoas que fazem esta jornada na busca, na procura de um sonho, mas também tantas que acabam por perder a vida neste percurso. Portanto, eu acho que merece a pena fazermos aqui uns segundos de silêncio para termos consciência disso, mas também para honrarmos todas estas pessoas. Quando tu tiraste esta fotografia, quando aliás esta fotografia foi retirada, podemos ver pelas expressões que não vemos ali ainda esperança, não vemos ali nenhum alento, apesar de ter sido tirada pela equipa de resgate. Mas vocês não sabiam que isso era assim. Podia ser a polícia. E se isso acontecesse, o que é que seria o desfecho? Na altura, quando cruzamos com a equipa de salvamento, nós ficamos, se reparassem, o barco ficou mesmo parado, ficamos tudo parado porque não poderíamos andar. E tínhamos tudo medo porque não tínhamos a certeza se era um barco da equipa do salvamento ou o barco da equipa da Polícia Marítima Marroquina ou é a polícia, porque se for com a polícia, nós poderíamos voltar para trás. E nós tudo tínhamos medo disso não acontecer, mas à medida que vão aproximando a nós e percebemos que era a equipa de salvamento, depois ficamos ali parados e desligamos o motor do barco e fomos tudo tirado dentro do mar. E então chegaram à Espanha. Chegamos Mas à esse Espanha. não foi o teu destino final. Não foi. Porquê? Qual era o destino? Cheguei à Espanha. Normalmente, quando eu cheguei à Espanha, tinha direito de ficar à Espanha ou escolher um país que eu poderia viver dentro da Europa. Foi na altura em que comecei a pensar, depois de passar tantas dificuldades, tantas discriminações, sobretudo queria, em primeiro lugar, viver em paz. E viver um sítio onde que as pessoas olhassem para mim como pessoa, como ser humano, como único e especial. E foi na altura que comecei a questionar-me, fiz pesquisa na internet e ver quais são os países que apoiavam mais imigrantes na altura. Apareceu-me Portugal e era mais fácil para mim ir para a França por causa da língua, porque já tenho o francês, é a minha língua materna. Mas eu disse que não quero ir para a França, eu quero ir para Portugal. Quando disse isso, no centro de Cruz Vermelha onde eu estava, em Madrid, disseram-me que é mais fácil para ti ir para, se não vai ficar para a Espanha, vai para a França e assim é mais fácil para ti. Eu disse que quero ir para Portugal. Disseram-me que talvez estou traumatizado por causa desses acontecimentos todos. Se calhar é melhor eu ficar durante 10 dias a pensar, depois decidir o que é que vou fazer com a minha vida. Passar 10 dias, voltaram a perguntar a mesma pergunta. Eu disse que vou para Portugal. Perguntaram-me, tem famílias? Não. Falas português? Não. Então, por que vai para Portugal? Não sei, mas vou para Portugal. Dentro do grupo, fui a única pessoa que escolhi de vir para Portugal. Disseram, ok, eu tinha direito de ficar dentro daquela casa 10 dias, passar 10 dias ou pedir proteção internacional ou ir para outro país. Disseram, ok, não pode ficar mais aqui, ou vai para a França com um grupo maior, com um grupo grande, porque a maior parte do grupo iam para a França. Eu disse que vou sozinho, não queriam também que eu venha sozinho para Portugal. E decidiram finalmente compraram um bilhete para vir para Portugal. Eu vim para Portugal e foi no dia 28 de agosto de 2018 que eu cheguei em Portugal, às 5 de manhã, na Estação do Oriente. Quando cheguei na Estação do Oriente, disse, e agora? Onde tu vais? E não conhecia ninguém, perguntei ao motorista, já chegamos em Lisboa, ele disse-me sim, aqui em Lisboa, Oriente. Tinha chegado ao teu destino. Sim, e então? E então, não conhecendo ninguém, não tendo família, tive que ir para o CEF, a polícia, porque, pronto, eu sempre sei que a primeira coisa quando chegar num país em que não tem alguma coisa, tem que ir à polícia. Foi ao CEF, nos Anjos, em Lisboa, e fiz o meu pedido de proteção internacional. No mesmo dia em que fiz o meu pedido,
e foi levado num centro para jovens refugiados que vêm de países diferentes, e fiquei ali durante algum tempo e comecei a estudar e depois comecei a fazer voluntariado, porque no meu primeiro dia numa sala de aula foi mesmo muito difícil para mim. Não sabia falar em português e a professora perguntou-me para eu fazer a minha apresentação. Claro que não poderia fazer isso em português, comecei a falar em francês. Ninguém da turma falava francês e depois havia uma menina que falava um pouco francês, ajudou-me aqui a fazer aqui a ponte. E depois percebi, havia muitas pessoas que vêm de contexto, de conflito, de realidade completamente diferente, que têm sonho, que têm um objetivo, querem concretizar esse objetivo. Mas por causa da língua tem aqui uma barreira, né? E para nós é começar literalmente de zero e construir uma nova vida. E foi na altura em que decidi também fazer parte do voluntariado e entrar em contato com essas pessoas, perceber realmente o que é que essas pessoas necessitam. E integrei vários projetos que eu comparto também, que faz um trabalho excelente para ajudar a integração dessas pessoas e também não só na área de integração, mas também na área de educação. E participei em vários cadernos e fazer também atividade com os professores na escola e perceber realmente o que é que esse tipo de aluno precisam. E depois foi na altura que também que integrei a Academia de Líderes Ubuntu, fiz uma formação da liderança servidora e é um projeto em que permanece até hoje e como formador no projeto, mas a Academia de Líderes Ubuntu ajudou-me bastante a ter um olhar completamente diferente perante a vida e ajudou-me também não só a olhar para a minha história e reconstruir a minha história e dar outro sentido e significado a tudo aquilo que me aconteceu, porque no fundo eu refugiava-me muito sozinho e não gostava de interagir com as pessoas. Mas ao fazer essa formação e percebi, ok, isso não é isso que me define, não é aquilo que me acontece que me define. Agora, o que é que eu vou fazer com isso, né? E agora, a partir daqui, dar outro sentido a tudo aquilo que me aconteceu e conseguir concretizar, encontrar o caminho certo e o meu sentido e o propósito de vida, que é terminar o meu curso na área de Ciência Política e Relação Internacional na Nova, se Deus quiser, e também mas só essa história não só a minha história, é hoje em dia a história de todos os portugueses que cruzaram com a minha vida, porque acredito essa transformação, o poder da transformação das pessoas e também o perigo de uma história única, que essas pessoas tudo que cruzaram a minha vida, que me ajudaram, e olhar para a minha história como algo que não é um desespero, e basicamente se calhar se não tinha passado por tudo isso, não conseguiria ressignificar esta história e a ser a pessoa com quem estou a me tornar. Isso tudo é graças aos portugueses e, obviamente, e a Academia de Líderes Ubuntu, que teve um papel também fundamental a escrever esta nova história e falar sobre mim e também e ajudar naquilo que eu, de certa forma, não sei que é um longo caminho que eu tenho para percorrer até chegar à presidência da Guiné-Conakry, mas hoje em dia em Portugal, de certa forma, estou a conseguir sei que hoje em dia estou a conseguir, de certa forma, alcançar esse objetivo através do meu trabalho e também reacender essas luzes de esperança nas jovens, hoje em dia não só nas escolas, mas também ajudar a cada um desses jovens e encontrar um sentido e um propósito de vida. Muito obrigada, Boy. Obrigado. Já aqui falámos da pessoa extraordinária que o teu pai foi, da forma como te marcou e te marca. E há uma história muito bonita que tu contaste, que é que vamos chamar-lhe a metáfora das árvores. Queres partilhá-la connosco? Pois, é claro que quero partilhar esta história porque acho que isso, atrás do Boy, esta história, esta metáfora é uma experiência que quando eu tinha por volta de 9 a 10 anos,
tinha acabado de chegar às escolas e descobri que o meu pai estava a plantar 2 árvores e ele virou-se para mim e disse: boy, vamos fazer uma experiência. Vamos plantar uma dessas árvores dentro da casa e outra fora de casa. E ele perguntou-me, na minha opinião, qual é a árvore que crescerá mais rápido. Depois de um momento de reflexão, eu disse ao meu pai: acho que aquela árvore que vai ser plantada dentro da casa, porque a vida dela será mais fácil e mais protegida. E o meu pai respondeu-me: isso é o que veremos. Nunca mais lembrei-me da existência dessas árvores, mas durante todo esse tempo o meu pai continuou a cuidar dessas 2 árvores. Um dia lembrei-me da experiência e pedi ao meu pai para mostrar o resultado, e ele mostrou-me o resultado. E perguntou-me: então, o que é que tu achas? Qual é a maior? Eu respondi, obviamente, aquela árvore que estava fora de casa. Mas não percebeu o porquê. E ele enfrentou muito mais de provação do que aquela que estava dentro da casa. E ele disse-me, eu disse: vê como os seus ramos se erguem majestosamente para o céu. O meu pai disse-me exatamente a mesma coisa contigo. Se tu optar por não fazer nada, começará a murchar. O caminho da facilidade só te levará à mediocridade. Então, todas as vezes que tu desesperar numa situação difícil, não te esqueça de que tu sairás mais forte e melhor. Acho que aquilo que eu acredito, cada um de nós que aqui está é capaz de acender luz dentro de uma sala escura e também ser um agente da mudança. Acho que esta metáfora dessas 2 árvores acompanhou-me durante todo esse percurso, porque a minha viagem da Guiné-Conakry até chegar a Portugal foram 2 anos, 6 meses até eu chegar a Portugal. Mas cada vez que eu me lembrava desta história, dessa experiência com o meu pai, eu hoje estou a ser aquela árvore que foi plantada fora de casa, mas amanhã vou também erguer como aquela árvore que enfrentou todas essas dificuldades, ergou, e vou tornar-me essa pessoa também que eu sempre quis ser. Obrigado. Estes aplausos são muito, muito, muito merecidos. Então vamos abrir aqui para algumas perguntas. Queremos saber qual é o segredo para não desistir e não perder a esperança. É uma pergunta aqui do público. Boa pergunta. O segredo é mesmo acreditar em nós, mesmo quando tudo parece impossível. Como Nelson Mandela dizia, tudo parece impossível até que seja feito. É uma frase que tem muitas aprendizagens que inspira bastante. Mas aqui, sobretudo, ter a confiança em nós é fundamental para não desistir. Claro que sim, durante todo esse percurso, muitas vezes quis desistir e achar que não era capaz, não ia conseguir ultrapassar todo esse desafio. Claro que todos nós passamos por um momento de dificuldade, mas sim, aqui, o autoconhecimento e a autoconfiança é fundamental para nós enfrentar todo esse tipo de obstáculos. Acho que é a melhor forma, não sei se respondi bem à pergunta. Acho que os aplausos respondem. E o Pedro e a Michelle também partilharam connosco mais uma questão. O que é que dirias às crianças da Guiné-Conakry que vivem e viveram situações semelhantes à tua? É a esperança. Como já vos falei há pouco, os meus pais sempre ensinaram-me a fé de acreditar, a fé da esperança. Claro que hoje em dia estão a passar por essas situações e são jovens que têm um potencial, que querem também ter todas essas oportunidades de crescerem e sobretudo, serem grandes no sentido de servir, né? De servir ao próximo, servir ao outro. Mas nesse momento a situação é esta, mas é não desesperar, não perder a esperança que um dia
que seja possível, que haja mudança, que também que somos nós, os jovens, sobretudo, somos a esperança, o futuro dessa humanidade, mas tenho a certeza que um dia vão também sentar numa mesa e partilhar aquilo que eles entenderam e ter uma voz dentro dessa situação que não tem mesmo a voz de falar, o poder da palavra, de dizer aquilo que sentem, aquilo que querem para o seu futuro. E é isso, é ter a esperança e também trabalhar para que isso seja possível. Sim, estou aqui hoje em dia, posso também ser um exemplo para esses jovens e mostrar que também nada é perdido e podemos também conseguir a vitória. Obrigado. Bom, temos aqui mais de 1000 pessoas nesta sala. Estão aqui para te ouvir, estão aqui para aprender contigo, estão aqui porque tu de facto és uma grande inspiração. Eu pergunto-te, qual é o desafio que tu lhes lanças? Qual é o desafio que tu nos lanças? Que papel é que nós temos hoje? As mãos nas massas e começares a trabalhar e fazer a parte da mudança. É isso, nós jovens somos capazes mesmo acreditar sobretudo em nós, que muitas vezes é difícil, temos essa dificuldade de acreditar em nós e que somos incapazes e cada um de nós tem uma história, e cada um de nós é capaz de fazer isso, de reacender essas luzes de esperança dentro de uma sala escura. Essa sala é grande, mas se nós estivermos aqui, não seria tão acolhedora assim, por isso somos o futuro e somos a diferença, somos a esperança. Por isso, é esta mensagem, é mesmo esta mensagem. Não há outra palavra que eu possa dizer sem a esperança, porque sem a esperança é impossível mesmo nós também vivermos. Obrigada pela tua voz, obrigada pela tua história, obrigada pela tua coragem, mas muito obrigada ainda mais pelo propósito e por esta tua forma contagiante também nos chamares a ir mais longe. Uma salva de palmas enorme para o Boy. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só aqui... Queria só agradecer aqui, de repente reparei que dentro da sala está aqui uma pessoa muito especial. Vocês são todos especiais, únicos e especiais, mas Miss Mônica, muito obrigado, porque a Mônica que está aqui faz parte de construir a pessoa que estou a me tornar hoje e também, claro, obviamente, a minha mulher que está ali sentada, e obrigado.